Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito polêmico que tem gerado aí muitas discussões agora, desde o ano de 2022, principalmente, que é o abuso de poder no Brasil. Olha só, localizando lá naqueles eixos que a gente fala, né, nos eixos temáticos, a gente pode pensar que o abuso de poder está no âmbito político, está sim, mas também está no âmbito cultural, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Olhem só, primeiro, quando a gente fala em abuso de poder, nós precisamos lembrar do uso do poder, né? Porque a gente sempre faz aquela coisinha, né, de buscar dentro do tema o aspecto positivo, se o tema for negativo como esse, né, ou o contrário, né, se o tema for positivo, buscar o contraditório ali dentro da formulação do texto motivador ou dentro da própria tira do tema, que muitas vezes vem. Então, caindo um tema como abuso de autoridade, a gente vai precisar olhar para o inverso disso, né? Então, o abuso está ligado ali ao poder, né? Na verdade, o que é um abuso de autoridade? É um uso indevido do poder. Então, essa questão do poder, né, na sociedade é cultural. Muitos filósofos já discutiram aí como é que o poder deve ser exercido de forma a preservar os institutos democráticos. Por quê? Porque o poder sempre esteve associado a quem ganha. Só que nós temos uma tradição, né, no mundo imperialista. E aí os países tinham como hábito fazer o quê? Invadir outros países, escravizar ou matar a população que se rebelasse contra essa invasão e tomar os territórios. Sempre foi assim. A gente sabe que isso ainda acontece. Só que a questão é, quando a gente vem lá, né, em 1789, com aquela coisa da Revolução Francesa, dos direitos para todos, da igualdade perante a lei, já não cabe mais a submissão de um país a outro. Então, hoje, um país que invade o outro, submete a população, mata, ele é discriminado pelos demais países. Então, existe já uma pressão para que não ocorra esse tipo de violação completa dos direitos humanos, que é uma invasão, submissão, escravização e todos aqueles horrores que nós sabemos que acontecem, por exemplo, nas guerras, né? Então, o uso do poder tem sido muito discutido. Por quê? Porque existem alguns cargos, né, do ponto de vista hierárquico, que dão à pessoa, né, ao funcionário, se for aí um cargo do serviço público, dão ao funcionário um status, né, e uma, como é que eu posso dizer assim, uma capacidade de gerir várias pessoas. Então, essa função que está sendo desempenhada deve estar ligada à ordem, né, aos direitos, ao respeito ao outro, e sempre deve estar ordenada também dentro dos limites da função. Vamos falar aqui da modificação que houve na Lei 14.321 de 2022, né, que houve lá a modificação no artigo 15A, que trouxe aí a violência institucional como parte da lei de abuso de autoridade. Então, o que é a violência institucional, né? A gente sabe que em juízo muitas vezes acontecia essa coisa de um crime ser revivido pela vítima várias vezes, né? Então, existia um massacre à vítima, não ao algoz, né? Não a quem praticou, mas a vítima com relação à defesa, né? E esse crime que era praticado sob a anuência dos juízes começou agora a chamar a atenção, né, a
mostrar a inconstitucionalidade dele e a modificar a lei. Outros pontos também cabem dentro dessa questão, né? Vamos lembrar aqui que o abuso de poder é todo excesso. É sempre que os interesses pessoais estão acima do cargo da função. Então, todo abuso de poder é um excesso de função. Então, do mesmo jeito que a gente pode chamar de abuso de autoridade, um caso como o desembargador que foi encontrado ali nas praias do litoral brasileiro andando sem máscara durante a pandemia, e quando um guarda municipal foi ali multá-lo ou pedir para ele colocar a máscara, ele se recusou e disse que aquela lei não tinha autoridade sobre ele, aquele decreto, né, estadual, ele não tinha nenhuma força de lei, que ele não ia usar máscara, mas todas as pessoas estavam usando. Por causa do cargo dele, ele não queria usar. Então, esse é um caso específico de abuso de autoridade, né? Quando você pega aí uma outra situação em que a polícia, né, os agentes de polícia, aconteceu, né, em São Paulo, pisaram no pescoço de uma moça que estava sendo detida. Então, ela já estava no chão, estava com o policial colocou o pé no pescoço dela para imobilizar. Então, isso é abuso de autoridade. Porque existem outras formas de imobilização. Ela não estava armada, estava deitada no chão com o pé no pescoço. Então, é um excesso de função, né? Porque a gente sabe que a polícia está habilitada a agir com a força, mas a força proporcional ao agravo. Então, se houvesse resistência, se houvesse agressão ali, tudo bem que voltasse a agressão da polícia, mas não foi o caso, né? Ela já estava imobilizada no chão, então isso é excesso de função, tá? Então, outros casos aí, né, que a gente já conhece da mídia, de balas de borracha, né, que acabam ferindo o cidadão, cegando em protestos, em manifestações. Vale lembrar, galera, quando a gente for abordar aí o aspecto positivo desse tema, que muitas foram as instituições criadas para fiscalizar os atos públicos, né? A gente tem vários órgãos fiscalizadores. A gente precisa também cobrar dos órgãos fiscalizadores a função deles, a participação desses órgãos na gerência do poder. Porque onde é que a violência acontece ali no abuso de poder? No momento em que não há algum órgão para punir. Então, a sensação de impunidade ou a certeza de impunidade perpetua casos desse tipo. Então, olha só, é importante que a gente dê atenção num tema como esse, quando a gente for dividir ali a parte ideal e a parte contraditória, né? A gente vai trabalhar com a ideia do abuso de autoridade na parte contraditória, que é contra a lei. O ideal é o respeito às regras, o respeito ao o uso correto do poder, né? O respeito ao ordenamento jurídico, à democracia. E vamos falar também na punição e fiscalização dos desmandos. É importante que a certeza da impunidade de quem pratica atos de abuso de poder não se estabeleçam. Porque a gente tem que lembrar que os casos de punição, mais do que punir, o intuito deles é que sejam educativos. Então você pune os outros começam a entender que há punição dentro daquele regime jurídico ali, e aí acabam não cometendo os atos. Então a punição ela pode ser educativa dentro desse âmbito aí. Beleza? Então é importante a gente chamar a atenção para esses pontos quando for finalizar uma proposta como essa.